Pai Santo, em nome de Jesus, se revela, Senhor, a nós, se revela, Senhor, a este pai, a esta mãe, a esse filho, a esta filha, a esses avós, a essa família, a esse casal, a este marido, a esta mulher. Ah, Santo Espírito, vem, Senhor, convertendo os nossos corações, só o Teu Espírito pode nos preparar para o encontro com o Senhor, só o Teu Espírito pode fazer a boa obra. Ah, Senhor, Te louvamos pela boa obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos filhos. Ah, Senhor, na vida deste marido, dessa esposa, Te louvamos, Te engrandecemos. Flua neste lugar, nos dê, Pai, uma manhã incrível, abençoada com a presença do Senhor, com a palavra do Senhor, com a sabedoria do Senhor, com conselhos do Senhor para nossa casa, conselhos do céu para nossa família, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aplauda Jesus. Ele reina. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, queremos convidar aqui nossos líderes que nos ajudarão, estarão cooperando aqui à frente. E como no formato do ano passado, nós queremos fazer esta conferência num formato de painel e de conversa aberta com o público. Amém? Então, você podia de repente interagir lá no Instagram, na nossa caixa de perguntas, como também pode interagir aqui agora, fazendo perguntas. Nós temos alguns temas aí que vocês estão vendo, são temas de guia para nós, e eu quero que os irmãos possam participar com a gente. Vamos convidar aqui então a irmã Lidiane, nossa líder do Ministério de Crianças. Vem para cá, nossa irmã, em nome de Jesus. Há anos tem abençoado, né? Junto com o irmão Rodrigo, sua família, né? Esse ministério incrível de pastoreamento das nossas crianças, nossos filhos. Nós louvamos a Deus. A irmã Lidiane, agora a gente convida o David e a Tamires, que hoje são nossos líderes do Ministério de Adolescentes. E há muitos anos, junto, né, com Suzane e Ricardo, eles estão cooperando, e hoje eles são nossos líderes de teens, de adolescentes, aqui da nossa IAB Centro. Amém? Queremos convidar também Ricardo e Suzane. Vem para cá. É só o Ricardo que vem? Sei. Você deixa ele vir, irmã? Amém. Então pode vir, irmão. Venha, tranquilo. O irmão Ricardo é o nosso assessor de jovens e adolescentes do campo de Cacoal e são nossos líderes aí de jovens aqui na nossa congregação Centro. Amém? Eles vão estar nos ajudando aí, participando juntos nas perguntas, nas respostas. Vamos convidar também a irmã Suelanes, missionária Suelanes, é a nossa líder do Ministério de Mulheres. Tem sido uma bênção junto com uma equipe maravilhosa que o Senhor tem dado e está levantando ainda mais mulheres para servir, né, as mulheres desta igreja. Irmã Suelanes, quero convidar também a queridinha, né, a bispa. Amém, igreja? Queridinha, queridinha não tem nome, né? Samira Borges. Borges Barros, amém, irmão? Ai, meu Deus. Eu fui no cartório casar com ela há 20... Então, há 20 anos atrás. Fez a pegadinha com ela. Há 20... Mas é 20. Está na casa dos 21. Há 20 anos atrás. E exatamente naquele ano, mudaram uma condição lá que o marido podia pegar o sobrenome da esposa. Porque antes, era só a esposa que podia pegar o sobrenome do marido, né? E eu todo faceiro, agora esses Borges vai virar Barros, né? Chego lá, meu irmão, minha sogra estava junto.
Aí o rapaz falou assim, na frente da gente, assim, na mesa, para assinar o papel. E eu acho que até uma senhora, uma mulher, falou assim, com aquela alegria, hein, agora você pode pegar o nome da família da esposa. Aí só dei uma olhadinha assim, ó, com o canto assim, a minha sogra e a queridinha assim. Então vamos, né? Lá vai eu pegar os Borges, amém, irmão? Por quê, irmão? Gente, uma dica, se vocês for casar, não precisa colocar, não muda nome não, irmão, dá um trabalho ficar mudando documento depois, não dá? Mantenha o nome de solteiro, certo? Casa, não fica solteiro, casa, mas só mantenha o nome de solteiro, só para lembrar que, um dia eu fui solteiro. Brincadeira, amém? Então, Samira Borges Barros, né? Tem dado um apoio incrível para o nosso ministério pastoral e estamos aqui representando o Ministério de Casais, amém? E vamos participar também deste encontro. Tem mais? É nós, né? Amém. Glória a Deus. Queridos, então o formato da nossa conferência é com as perguntas abertas. Nós temos uns temas aqui que pode ser guiado, tá bom? E se vocês não participarem, aí a gente vai premiar um copo d'água para quem participar. Amém? Esqueci do chocolate. Água benta. Isso aqui é água de Israel. Não tem urânio, não passou em Irã. Amém, irmão? É água das fontes, né, do Monte Sião. Amém, queridos? É água benta. Mas a gente quer a participação de vocês. Vou até pedir para o irmão nos ajudar, para ter um microfone junto com a galera aí. Tá bom? Vamos lá. Nós vamos já passar para as perguntas. Temos esses temas aqui, ó. Ensino bíblico em casa. Tá? Tudo que possa ter, de repente, referência acerca, né, desse princípio que nós, como igreja, temos. Um cuidado especial de poder fazer da nossa casa uma sinagoga. Amém, irmãos? Né? Da nossa casa é o primeiro altar, é a primeira plataforma de o céu descer sobre a terra. Amém, irmãos? O sacerdócio é em casa, começa lá. Inclusive, se você quiser qualquer tipo de autoridade coletiva ou comunitária na igreja de Jesus, você primeiro precisa ser uma autoridade, tanto homem como mulher, como filho, como família, dentro de casa. O que te autoriza com autoridade na vida da igreja é a sua vida dentro de casa, né? Então, o ensino bíblico em casa, como está? Tem alguma dica, algum conselho para a gente manter? Amém? Internet, telas e filhos. Que combinação perigosa. E nós estamos vendo agora, depois de 10 anos aí, o resultado na personalidade dos filhos que estão com essa geração já nascendo grudados na tela, né? Internet cada vez mais facilitada e o que isso influencia, sabe, no comportamento, na personalidade, quais são os perigos e também quais são as vantagens que a gente tem das telas, da internet, enfim, e quais as desvantagens. Qualidade de tempo, irmãos. Se tem alguma pergunta aí, o que eu faço para poder ter mais qualidade de tempo com a minha família? Maridos, esposas, filhos. A vida está corrida, vocês estão frenéticos, estudando, trabalhando, e tem família que não consegue nem se encontrar à mesa para fazer as refeições. Então, gente, trabalhar é bom demais, é necessário estudar, mas família é a base. Não vai adiantar você ter sucesso no trabalho, sucesso na escola ou na faculdade, se você está perdendo a sua família. Depois você vai fazer uma conta que vai ser muito, muito desastrosa. Vai ficar um buraco em você. Então, o que a gente pode conversar sobre tempo de qualidade dentro de casa? Interferências ou apoio, né? Interferências negativa e positiva com relação aos parentes, às redes de apoio.
Aí a gente vai falar sobre sogro, sogra, avó, avô, essa relação de apoio, mas também, em muitos casos, de interferências, a ponto de tirar, de repente, a privacidade e até o foco educacional dos pais aos filhos, porque os avós, de repente, estão passando do limite, né, nessa relação. Relacionamento conjugal. Onde está o equilíbrio entre marido e mulher? Quais são esses papéis? O que a Bíblia ensina acerca do casamento e de uma vida abençoada entre um homem e uma mulher? Amém? Qualidade de vida conjugal. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, vai aquecendo aí. Saúde mental. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim, como anda a sua saúde mental? É ou não é? E nesse mundo, né? Tá tudo bem, Rodrigo? Eu estou bem, graças a Deus. Tá tudo tranquilo, né? E não é fácil, irmão. E eu quero falar para vocês como está cada vez mais comum os homens, as mulheres, os filhos, adolescentes, crianças pifarem. Porque esse mundo está absurdo e muitas rotinas da nossa modernidade. Sabe, irmão, se a gente não preservar o vínculo familiar, a qualidade familiar, nós estamos sofrendo de doenças, de enfermidades na mente. E vamos quebrar esse tabu aí, irmão. Se preciso, vamos fazer terapia, vamos conversar, vamos abrir o jogo. Marido, abre o jogo com a esposa, abre o jogo com o marido, filhos, né? E precisamos conversar, amém? Você não está dormindo direito, ansiedade, estresse, vários tipos de síndromes que vivemos, irmão, vivemos. E não é falta de capacidade, não, é falta, irmão, talvez de conhecimento, é falta talvez de apoio, é falta de um ambiente onde a gente pode se abrir, amém, queridos? Cuidado com os idosos, né? Veja só, nós estamos envelhecendo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, irmão, a capinha está engilhando, amém? Ok? Eu me lembro de quando eu era magrinho, eu tinha quina para todo lado no meu corpo. Aí, uns anos passaram, eu falei, meu Deus, não tenho mais quinas. Engordei. Ficou redondinho tudo. Aí agora o que eu estou olhando? Estou olhando que está tudo ficando engilhadinho. É minha igreja, né? Então, veja bem, né? Tem que ir para a academia, né? Musculação, amém, irmãos? Ajuda muito. Educação financeira, corrigiram, né? Financeira com C cedilha, né? A educação financeira, como é que tá as finanças de casa? Marido e esposa, não é? Será que tem caixa 2 lá? Já vou dar uma dica, irmão, marido e mulher, que um tem um salário, o meu salário é meu, o seu salário é seu, eu dou conta disso, você dá conta disso, beleza, pode até dar certo por um tempo, mas o casamento vai exigir unidade. Muito cuidado com o caixa 2, amém? E outras coisas, né? Tem uma conversa muito franca, né? Sobre isso daí. Maridos, não entregue o cartão, não deixa ele de bobeira. Amém? Brincadeira, eu acho que está sendo ao contrário, né? Educação sexual. Amém? Nós estamos sem salinhas, as crianças estão aí, mas não impede da gente conversar sobre esse assunto numa linguagem, amém? Aí para nós, tá bom? Autoridade, pais e filhos. Sabe, ainda nós percebemos que tem pais e mães que têm dificuldade de sincronizar, sabe, irmão, essa autoridade entre eles e os filhos. Irmão, se o papai e a mamãe não têm um alinhamento acerca da postura educacional dos filhos e também da relação entre eles, os filhos vão ganhar vantagem.
Tem uns filhos, irmão, que eles já vêm de fábrica, assim, é lá do Adão lá. Eles vão no papai e falam, me dá isso, me dá isso. Aí o pai, não. Aí ele vai na mamãe, a mamãe vai lá e cede, o papai fica sabendo, quando vai ver, o marido só fica assim. Sabe, irmão, você tenta construir uma didática, uma autoridade com seus filhos, a esposa vai lá e derruba a autoridade do marido, ou vice-versa. O marido vai lá e fica desqualificando. Irmãos, marido e mulher, vocês têm que construir algo junto. Porque senão, meu irmão, seus filhos estão dominando, e eles estão mimados, e eles são o rei e a rainha dentro de casa, e os pais são os bobos da corte. Vocês entendem? Então tem que ter um alinhamento, papai e mamãe, com os filhos. E eu estou falando em amor, em bom senso, irmãos. Abusos infantis e também em ambientes. O que a gente pode conversar sobre isso? Mês passado foi o mês de campanha nacional acerca dos abusos infantis, não é? E graças a Deus que esse tema está vindo da caixa preta, está abrindo nas comunidades cristãs de fé, em rodas de terapia. Entende, irmãos? E muito interessante isso aí. Famílias atípicas. Hoje nós temos famílias, né, que têm filhos autistas, com certas síndromes de limitações sociais, que precisa de um entendimento, de uma compreensão da sociedade, para compreender certos comportamentos, né, dessas crianças, desses filhos e desses adultos. Tem muitos adultos também, e que são atípicos, né, uma família atípica. Liderança abusiva em relação à igreja e também até no trabalho, né? Como identificar um homem, uma mulher, um líder que manipula, que é abusivo. Nós não estamos falando aqui fisicamente, nós estamos falando até mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, né? Participar de um ambiente que seja de igreja, ou de casa, dentro de casa, ou no trabalho, ou na escola, ambientes de liderança tóxica, abusiva, é um assunto interessante para nós. E heranças espirituais. Amém? Vamos lá? Já abri aqui um pouquinho para você. Tem alguma pergunta para a gente começar? Temos aqui. Vamos lá. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Maravilha. Pastor, eu vou ler aqui 2 textos e em seguida eu vou fazer a minha pergunta, tá bom? Lá em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 5 diz assim: Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trabalho com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Tá? E um outro texto, está lá em Gálatas 3,13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2 diz assim também: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Verso 2: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, assim, um assunto que eu queria compreender um pouco melhor seria sobre heranças espirituais. Heranças espirituais. É algo que eu tenho algumas dúvidas. Eu sei que em Cristo Jesus, enfim, vivemos uma nova vida e tal. Porém, assim, eu confesso algumas coisas que, um pouco tempo atrás, eu conversei com a minha mãe, troquei uma ideia sobre a questão do comportamento do meu pai, dos meus avós, e eu percebi algumas coisas repetindo na nossa família, entendeu? Entendi. Então, por mais que em Cristo Jesus eu sei que sim, sou uma nova criatura e tal, mas eu queria entender um pouco melhor sobre esse assunto. Amém. Nesse assunto de heranças espirituais, eu vou começar
um comentário, respostas, mas eu também quero que os irmãos possam interagir também, inclusive outros irmãos que estão no público. Eu acho que é um assunto muito relevante, porque ele fundamenta muito a nossa relação familiar. O que tem se estudado é que heranças espirituais, elas são reais, elas acontecem no mundo espiritual, de legalidades espirituais. Mas elas são determinantes para os nossos filhos? Até certo ponto. É como se viesse engatilhado para nós. Mas o nosso ambiente, a nossa escolha vai engatilhar aquilo que já estava vindo como uma sombra de legalidade. Entende, irmãos? Se eu for prudente, por exemplo, se o meu filho for prudente, se eu puder ensinar ele, sabe, é aí que o detalhe, o coração dos pais vão se converter aos filhos e dos filhos aos pais. Quando é que quebra essa estrutura de legalidade que vem dos pais ou dos avós? Quando os pais conversam com os filhos e quando os filhos conversam com os pais. É um mapeamento que vai acontecendo de acordo com o tempo, e você vai conhecendo as Escrituras, e a luz das Escrituras vai trazendo, dissipando as trevas, que você vai tendo revelação e entendimento. Você vai olhando para o seu pai, para os seus avós, e vai percebendo que ali tem algo que se repete, que não é bênção, que é maldição. Entendeu? Então, um exemplo. Às vezes, a família tem, sabe, aquela pessoa que prospera e daqui a pouquinho quebra. Aí isso acontece com o filho, que acontece, entende? Tem algumas situações, por exemplo, tem famílias que tem isso aqui, irmão. Sempre morre um jovem, ou de acidente, ou matado. Isso, se a gente for ver, lá dos avós, lá dos bisavós. Então, uma coisa muito interessante. Tem ciência que estuda isso? Não tem, mas nós temos a palavra de Deus com muito recurso, e para a gente poder chegar nesses pontos, tem que ter um refinamento bem aprofundado das Escrituras, e a gente tem, graças a Deus. Então, eles não são determinantes. Tem um estudo que diz que é cerca de 20% a 30%, certas maldições. E o texto que você leu lá, o primeiro, vai falar que Deus deixa, irmãos, que até a terceira e a quarta geração, essa sombra de legalidade ainda tenha legalidade sobre nossos filhos. Por que ele deixa? Para que fique provado que a palavra de Deus é verdade, e que a palavra de Deus é a lei, e que a lei abençoa ou que amaldiçoa. Para que não se zombe da palavra de Deus, para que não se zombe dos pais, para que não se zombe da vida e da importância da vida familiar. Então Deus deixa, eu vou deixar vocês terem consequências do tipo assim, na verdade era para os seus avós morrerem, e era para os seus bisavós morrerem, mas eu vou deixar evidente através das gerações, e da terceira para a quarta geração, eu vou visitar vocês. Então é do tipo assim, Deus deixa a legalidade armada, se caso os filhos engatilharem, a coisa vai acontecer, mas ainda a coisa não é Deus, a coisa é nossos pais, para que fique bem firme, irmãos, como nós somos responsáveis por aquilo que decidimos na vida. Quando uma jovenzinha vai se deitar com um jovenzinho antes do casamento, sobre a palavra contrária dos pais, aquele filho, irmão, pode se tornar uma bênção, mas essa relação, ela é perigosa. Entendeu? Fica engatilhado, irmãos, e eu não sei, mais cedo ou mais tarde, algumas coisas vão acontecer, porque o diabo, irmão, está todo dia diante de Deus, olhando para a vida do pecador e com legalidade. Deixa eu matar, deixa eu roubar, deixa eu estragar a vida dele. E Deus está dizendo, a minha misericórdia vai passar primeiro. Uma geração, 2 gerações, 3 gerações, até 4ª geração. Um exemplo, Abraão. Deus chamou ele,
ele saiu da parentela, conforme Deus falou. E Deus falou, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele foi e chegou lá. Quando chegou lá na terra que Deus mostrou, Deus falou assim, é aqui, fique aqui. Ele fez um altar, Deus se revelou a ele e ele ficou lá. Aí veio fome naquela região que Deus falou que era para ele ficar. O que aconteceu, irmãos? Abraão saiu de lá e foi para o Egito. Chegando no Egito, ele só foi se complicando. Chegou no Egito com medo, sem confiar em Deus, ele saiu por causa da fome, da terra que Deus falou que era para ele ficar. Ele foi para o Egito, Deus fica quieto. Ele chega no faraó e fala, a minha irmã era a esposa dele. Tudo bem que era meia irmã de Abraão, é uma meia verdade. Meia verdade não é uma verdade inteira. Então sua libertação não é inteira, ela é pela metade. Conhecereis a verdade te libertará. Se você fala meia verdade, é meia libertação, irmãos. Abraão fala, não, é minha irmã. Por quê? Porque ele estava com medo do faraó achar ela bonita, pegar ela como esposa e matar ele, porque um faraó podia. Só para vocês terem ideia do valor do princípio do casamento. O faraó, que era um cara pagão, temia a lei do casamento. Para ficar com uma mulher do próximo, só se a morte separar ele. Aí ele ia lá, matava o marido e ficava com a mulher. Entendeu? Vamos resolver um problema, né? Ainda bem que tem a lei do homicídio, amém, queridos? Né? Deus pensa em tudo. E aí Abraão pega... Aí sabe o que acontece, irmão? O faraó pega Sara como esposa. A Bíblia diz que Sara se tornou esposa de faraó. E Abraão está de boa, sabe por quê? Porque, imagina, cara, você com a sua esposa está lá com outro homem, casou com outro homem e você está aqui. É minha irmã. E o que foi legal? É que Abraão enriqueceu, porque agora ele é cunhado do rei. Ele é cunhado do faraó. A Bíblia diz que ele ficou muito, muito, muito rico no Egito. Até que veio aquela praga sobre a corte de faraó e os feiticeiros, ocultistas falaram. Tem um trem aqui que é de um Deus que a gente não tem poder sobre ele. Eu acho que é o Deus de Abraão. Abraão é chamado, a verdade vem à tona, o faraó fala assim, você está doido, olha o que você fez comigo. Por que você não falou para mim que ela é sua esposa? Quebrei. Veio maldição sobre mim porque eu fiquei com a mulher de um homem casado. Vai-te embora com a tua mulher e com tudo que você ganhou aqui no Egito. O homem saiu riquíssimo. Irmão, quando Abraão chegou na terra de novo, que Deus tinha falado que não era para ele sair, ele fez um altar a Deus, se arrependeu, Deus veio para ele e falou bem assim, logo de cara, pois é, Abraão, eu te falei para ficar na terra. Deixa eu te falar uma coisa, seus filhos vão para o Egito. E eu vou visitar na terceira para a quarta geração seus filhos. 400 anos Israel ficou escravo do Egito. Por que, igreja? Por causa da desobediência, da maldição que Abraão, como responsável, colocou a sua descendência escrava. E eu acho isso muito justo. Acho isso muito justo. Amém, irmãos? Outra pergunta aqui. Então, eu creio que isso é do Espírito, tá? A gente está conversando sobre esse assunto, porque eu sei que o Senhor está voltando e Ele está... Aqueles que estão se sujando cada vez mais, mas aqueles que estão se purificando cada vez mais, né, pastor? Estão santificando cada vez mais. E eu recentemente, eu passei umas situações e eu fiz isso, cara. Eu chamei minha família, chamei minha filha, chamei o meu filho, minha nora, nós sentamos na mesa, tivemos um momento de mesa, cara, e eu abri meu coração, entendeu? Aleluia. E eu falei, olha, nessa situação, vocês podem seguir meu exemplo. Tá? Nessa pode seguir meu exemplo, só que nessa e nessa, vocês não podem seguir meu exemplo. Pedi perdão para eles. Aleluia. Nós oramos ao Senhor e foi algo assim maravilhoso, entendeu? Estou falando sobre esse assunto porque é uma coisa que eu vivi e assim, para nós foi muito libertador isso, entendeu? Inclusive a gente
parece estar vendo um novo momento Amém. com a família, com os nossos filhos, Amém. porque eu lendo sobre isso, compreendendo algumas coisas, e eu senti que eu precisava fazer isso, sabe, quebrando, sabe, e foi muito bom. Então eu creio que isso seja importante para outras famílias que de repente precisam fazer isso também. Todas as famílias, com certeza, carregam, né, dos nossos pais. Para que fique claro, irmãos, pais que estão aqui, se nós não avançarmos nas guerras espirituais que a gente precisa ter em Deus, nossos filhos vão herdar essa guerra que estamos adiando. Pai, você é orgulhoso? Você não tem facilidade de falar que ama, que abraça seus filhos? Você tem uma barreira? Pastor, eu não posso dar o que eu não recebi. Vá para Deus e peça para Deus uma intervenção nessa geração. E que essa maldição seja quebrada no sentido de você romper um coração ou romper bloqueios. Eu vivi isso. Até a minha geração, nós não tínhamos estima um com o outro dentro de casa. Era brigas. Eu estou falando do meu núcleo familiar com a minha mãe e com as minhas irmãs adotivas. E nós não tínhamos a presença de um pai, de uma figura masculina. E eu vim para Jesus, irmão, e deixa eu te falar esse detalhe aí. De uma coisa simples, não tinha isso, desde os nossos ancestrais. Eu fui o primeiro que comecei a beijar a minha mãe e falar que amava. E eu fui o primeiro a me converter a Jesus. Hoje a minha família toda se converteu a Jesus. E um padrão foi mudado. Um padrão foi mudado, o padrão do orgulho. Talvez nossos pais, eu estou falando aqui de gente de 40, 50 anos, os nossos pais herdaram aquela herança da guerra, né? De uma vida militar, de uma distância, de disciplina, sem calor, sem abraço, sem falar que ama, não é? E nós herdamos isso. Isso precisa ser quebrado, irmãos. Amém? Então, assim, vários padrões que a gente percebe que estão engatilhados. E os filhos vão carregar. Por exemplo, eu sempre fui muito nervoso, desde criança. Isso foi controlado. E até um tempo atrás, irmão, esse padrão de rapidamente, sabe, com os meus filhos, com os irmãos eu não grito não, sabe, irmão? Mas com meus filhos parece que eu tenho um senso de responsabilidade, eu preciso ensinar para eles e aí às vezes eu grito, eu sou muito expressivo, tanto para corrigir quanto para amar. Então a queridinha vem conversando comigo e graças a Deus, tem 2 dias que eu melhorei bastante, igreja, né? Brincadeira. Mas assim, a gente fala alto em casa. E aí, queridinha, a gente está agora polindo isso. Por quê? A preocupação é que nossos filhos, e a gente já está vendo isso nos nossos filhos, a facilidade de falar alto, a facilidade de, entendeu? Então, nesse aspecto aí, irmãos, vamos a pesquisar, e eu acho que a solução vai ser essa, onde gerações estão sob legalidades espirituais, e quando chega em nós, somos filhos, de repente o Espírito Santo tem mais lugar em nós, nos nossos filhos, e nossos filhos estão quebrantando o coração, e isso está fazendo os pais olharem para o coração dos filhos, e essa unção de quebrantamento vai vir para os nossos pais. E os nossos pais precisam colocar o coração na mesa, se arrependerem também e terem uma postura de quebrantamento, assim como os filhos estão fazendo, ou vice-versa. Se tiver alguns aqui que têm uma experiência recente, pode falar também. A irmã Maria, por favor. Então, pastor, tá bom? É claro que o que a gente está falando aqui é para a honra e glória do Senhor, né? Não tem vanglória nenhuma nisso, em nós. Mas, primeiramente, o casal, assim como a gente fez, né? Abriu o coração um para o outro, né? De tudo que estava oculto, escondido, né? Amém. E é fácil? Não. Tem que morrer, né, irmã? Tem que morrer. A gente fica com vergonha Quase de falar, que porque como os pais, a gente quer manter, sabe, aquela postura, eu não erro. Ah, menino, não vai namorar, que não sei o quê. Exatamente. Só a gente sabe como é que foi a adolescência. Quase né? que literalmente morrer mesmo, né? E depois que você conversa com seu cônjuge, aí vai para os filhos.
Até porque, depois que você confessou um pecado, seus filhos têm que saber, porque eles não podem ficar pensando os pais são, né, os bonzinhos, né? Sim. E, por exemplo, a gente teve o Vitor antes do casamento e a gente pediu perdão para ele por ter feito isso, né, antes do casamento. Ele e a Karine fez isso com a Alicia, pediram perdão para a Alicia. E a Emily tinha um espírito nela de rejeição. Tudo nela, ela tinha que estar agradando. Qualquer coisinha que fazia, que ela não fazia bem feito, ela ficava destruída. E aí eu sentia necessidade de chamar ela e confessar que quando eu engravidei, eu não queria ter ela, eu engravidei sem querer. Eu vivia uma fase do casamento muito ruim e eu pensei, vai ser mais um problema para a minha vida. Então, assim, eu chorava a gravidez toda, eu quis perder ela, eu torcia para perder ela, entendeu? Eu não conhecia Cristo ainda. Então, assim, eu pedi perdão para ela e falei para ela o quanto ela foi amada a partir do momento que eu aceitei. Glória a Deus. E a partir daquele dia a Emily ficou muito mais feliz. A Emily mudou muito. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus, irmão. Meu Deus. Ah, meu Jesus. Amém. Gente, isso é uma realidade na composição de nossas famílias. Se não aconteceu na sua geração, talvez aconteceu na geração anterior, aconteceu na geração dos seus avós. Né? Eu sou marcado com rejeições, quem não é? Mas tem vários níveis. E quando o coração viu, Emily? O coração da sua mãe se converteu para o seu coração. E eu sei também que o seu coração também, a partir desse momento de conversa, de abrir o coração para outra, o seu coração também se converteu à sua mãe. Entende, irmãos? Nossos filhos vão seguir muita gente. Às vezes, eles não vão seguir os pais, porque eles têm algum bloqueio. E aí é onde aloja-se uma maldição. Entendeu? Que é onde o coração tem que se converter um ao outro, né? Aproveitando o gancho também, a questão das palavras, como elas são fixadas desde a infância, e ela vem, né, ali, e depois, com o tempo, você descobre. Eu, desde pequena, eu tive muita dificuldade em fazer o serviço de casa, né? E minha mãe sempre falava assim, larga de preguiça, você é preguiçosa. E aí eu lembro quando eu estava namorando o Rodrigo, minha mãe falou assim, você trata de ganhar bastante dinheiro, porque você vai ter que pagar alguém para fazer o serviço da sua casa, porque a Lidiane não nasceu para limpar a casa e para cuidar de casa, não. Ela não sabe. E eu achava aquilo, né, interessante. Opa, né, eu me sentia bem com aquela palavra, vai ter que trabalhar, vai ter que ter alguém em casa. E eu sempre fui muito disposta a trabalhar fora e tal. E realmente eu nunca gostei de ficar limpando casa, me interessando por organização de casa. Para mim, sempre eu quis pagar alguém para fazer essa parte. E aí chegou um tempo que a gente ficou sem ninguém, né? E aí, com o tempo ali, aí chega na segunda-feira, você olha a casa, nossa, fazer serviço de casa. Aí você tem que fazer comida. Aí lava roupa. Aí aquela monte de roupa para passar. E todo dia eu olhava aquilo, às vezes eu fugia para dormir. À tarde, para mim não fazer aquilo, para esperar a noite para fazer. E aquilo passava. E aí, um dia eu estava passando mal gripada e tal, aí eu não fui trabalhar, e sentada, escolhendo feijão assim, aí o Espírito Santo pegou e lembrou a voz da minha mãe no meu ouvido. Ela não nasceu para limpar a casa. Aí eu, opa, peraí. Eu já peguei, levantei e falei, Satanás, de hoje em diante eu te proíbo falar desse jeito comigo. Jesus, eu nasci mulher, eu nasci para casar, para ter filhos, para cuidar da minha casa, para limpar, para passar, para cozinhar. E todas as vezes que vem aquilo assim, eu já estou ali lutando. Por quê? Porque nós, pais, nós influenciamos muito na nossa fala. Nós, às vezes, sem pensar, a gente lança uma palavra e aquilo vai marcar, eternizar a vida do filho. E você acha que, não tem nada a ver não, fui criada assim, esses meninos Nutella de hoje em dia não pode falar nada que fica assim. Não, gente, nós temos que tomar cuidado, porque nós somos autoridade na vida dos nossos filhos.
Nós temos que saber que a responsabilidade minha e do Rodrigo é com o Miguel, e primeiramente com o Miguel e com o Murilo. Porque o Senhor confiou esse presente na nossa mão. A herança é do Senhor, mas os nossos filhos são presentes. Então, o que acontece? A autoridade maior sobre eles somos nós. Depois vem o líder, o pastor. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer. E acaba, né, passando ali, muitas vezes soltando algo que marca. Então, como a gente está... Por que eu trouxe isso para vocês? Porque hoje eu tenho 45 anos. Eu ouvi isso por muito tempo. Só que não tem 30 dias que eu falei, opa, isso aqui não. Não, eu não nasci para isso. Aí vocês perguntam, e aí, agora está fascinando, irmã? Não, mas agora eu estou olhando aquilo com outros olhos. Amém. Que para mim era um peso muito grande. Hoje eu ainda faço com alegria. Então, por quê? Porque palavras que marcaram a minha vida. Então, a iniquidade, ela vai dos pais também, acompanha os filhos. A gente acha que é o pecado, mas a iniquidade, irmãos, a nossa iniquidade, se a gente não colocar ela e pedir para o Senhor ajudar a gente, ela vai visitar gerações? Sim. Amém. Interessante, da onde vem o poder dessa influência, que a gente podemos chamar de maldição. Vem da lei, da própria palavra de Deus. Amém, irmãos? A mesma lei, a mesma palavra de Deus que abençoa, também é a mesma palavra que amaldiçoa. Como assim? Lembra lá de Deuteronômio capítulo 28? Deus colocou a bênção e falou, olha, se vocês obedecerem e fizerem assim, 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 serão abençoados. O ventre serão abençoado, campo, as colheitas, os filhos, tudo será abençoado. Agora, a mesma palavra de Deus também colocou maldições. Então, não é Satanás que nos amaldiçoa. Não é. Você pode até guerrear contra o inimigo em oração. Mas às vezes quem está resistindo você não é o diabo. É o próprio Deus, porque ele tem uma palavra e você ou seus pais desobedeceram. Amém, queridos? E o pior da gente, irmão, que a coisa mais fácil da gente é vencer o inimigo da gente. Amém, queridos? O difícil é a gente fazer discernimento para vencer, principalmente quando nós somos orgulhosos. A Bíblia deixa claro, irmão, que Deus se opõe aos orgulhosos. Então, muitas coisas na sua vida, às vezes você está orando e não recebe. Às vezes você está vendo um ciclo que se repete. E o Espírito Santo está achando um caminho para falar com você. E você não compreendeu ainda, você rejeita. Entende, irmãos? E aí é você que tem que ir para o quebrantamento. Porque você ainda é orgulhoso. Então Deus está trabalhando opondo-se a você. Coisa mais fácil que tem, irmão, é quando só o diabo está contra nós. O ruim é quando Deus estiver contra você. Porque Ele está trabalhando em você para poder derrubar de você um padrão de pecado, um padrão de estrutura de orgulho. Entenderam? Então, assim, irmão, tem muita sensibilidade para isso. Porque na igreja a gente aprendeu primeiramente que tudo é o Satanás. Satanás, é só a gente fazer um monte de listinha de coisa para a gente ser abençoado. Que nem o irmão falou, eu conheço Jesus e tal, mas eu estou descobrindo que ainda tem coisas escuras. Por quê, irmão? No Espírito você nasceu de novo, você está na bênção, irmão. Só que a sua alma carrega ainda, e o seu corpo carrega ainda sinais das trevas. E conforme você vai conhecendo a verdade, ela vai te curando, ela vai te libertando. Então é uma jornada, irmão, com Deus, é uma jornada com o Espírito Santo, é uma jornada com a palavra de Deus, para que a gente vá se purificando, se santificando. E graças a Deus que a gente não precisa estar perfeito para poder dar testemunho, só precisa ser humilde para falar, estou aprendendo isso com o Senhor. Amém? Tá certo? E outro detalhe é nossos pais. Quem tem autoridade sobre nós, carrega poder de bênção ou de maldição. Seus pais têm o poder de te abençoar com palavras, e seus pais têm poder de amaldiçoar vocês ou a gente com palavras. Então, isso aí que a irmã falou, ó,
ela lembrou, o Espírito Santo lembrou de uma palavra que saiu da boca da mãe dela, e isso determinou um curso. Lembra lá de Tiago? Olha, cuidado com a língua. Os animais a gente doma com freio, que nem os cavalos, mas a língua, o membro menor do nosso corpo, ninguém doma. E deixa eu falar, nossas palavras carregam os céus ou carregam o inferno. Tem poder de vida ou tem poder de morte. Então qualquer pessoa te amaldiçoa? Não. Aquelas que têm autoridade sobre você, tome cuidado. Elas podem te abençoar ou te amaldiçoar. Líderes, autoridades, né? O Lula, irmão, pode te amaldiçoar. Né? Eu digo assim, porque medidas e decisões que ele toma lá influenciam a nossa vida aqui todinha, sim ou não, irmãos? Nosso prefeitinho, medidas que eles tomam lá no gabinete, influenciam ou não influenciam a nossa vida aqui? Então nossos líderes ou nos amaldiçoam ou nos abençoam, as autoridades que estão sobre nós. Agora sim. Tem mais, vamos lá. Pessoal, quero pegar o gancho do Valdenir em questão do momento de mesa em casal. Eu vou tentar não ser o Jeremias, né? O povo duvida, mas um dia eu já consigo. A questão de mesa em casal. Isso vai refletir, obviamente, na questão dos filhos. E teve um período, eu vou falar isso para os casados, para quem está pensando em casar, traduzindo para todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Esse lance de você ter um momento de mesa, principalmente com seu cônjuge, se tivesse uma palavra muito mais importante do que a palavra importante, a gente usaria, porque é cura. Tá difícil. Eu falo, é difícil de respirar. Porque assim, tanto homem, hoje acho. Tá amarrado, irmão. Tá amarrado. Tanto homem, tanto a mulher carrega um peso de família. Isso infelizmente, é um fato. Mas quando a gente começa a conversar sobre assuntos pesados, traz cura. E esse choro, que é difícil de eu me segurar, hoje é de alegria, porque antes era de vergonha. Coisas que eu sentava com ela, amor, o que está acontecendo? Tudo bem. Mas quem é homem sabe que a gente morre, leva para o túmulo nossos problemas. Às vezes é um probleminha que a gente consegue resolver só de um fato da sua esposa. Não, a gente pode fazer tal coisa. Mano, a cabeça explode. Mas o lance de você ter conversa difícil, aquelas conversas que te lembra a sua adolescência, a sua criancice, vai doer, vai machucar, porque você vai escutar uma verdade de uma outra pessoa. Isso acaba te fortalecendo. Então, para mim, o David, acredito que isso cria uma blindagem tão maravilhosa que aí a gente vai começar a entender o tão maravilhoso isso que Deus criou. Infelizmente, o mundo lá fora não sabe o tão poderoso é isso, o lance do relacionamento. E tão poderoso é em questão de família. Então, do fato de você dar um basta em maldições hereditárias, em, sei lá, coisas que você acha e que é ruim, você está fortalecendo isso. Então, você está apertando uma parte que, cara, o diabo não vai ter vez. Então, quando você coloca, Deus, esse é meu ponto fraco, do meu casamento é isso. O que eu posso fazer? Cara, a patroa está aqui. Tem coisas que você não vai ver, que ela vai ver. E isso vice-versa. A chegar num ponto de você olhar para o seu filho e falar, meu filho, me perdoe, porque eu pequei contra ti.
Então, gente, aos pais e aos casados que ainda não têm filho, aperta aonde está frouxo. Porque hoje o meu choro é de alegria, mas muita gente não chora por alegria. Amém. É, bom. só um pouquinho. Por favor. Nisso que o David estava falando, essa situação é muito importante sobre esse alinhamento no nosso lar. Nós ainda não temos filhos, mas nós temos uma penca de 60 adolescentes para cuidar. Então, nós temos eles como os nossos filhos. Nós o amamos muito. Os pais que estão aqui presentes sabem disso, do nosso compromisso, do nosso amor que nós temos pelo nosso ministério. E nesse dia, nós tivemos esse alinhamento na mesa do supermercado. A gente estava lanchando e no momento anterior, antes, eu tinha ido para uma visita missionária com a irmã Suzane. A gente tinha feito um alinhamento antes. E nesse momento, depois eu encontrei o David, a gente foi, ao supermercado, nós lanchamos e tal. Eu falei assim, amor, a gente precisa muito conversar. Aconteceu isso e nós precisamos alinhar nosso casamento, alinhar a nossa casa, para que a nossa geração não sofra. Então, ali a gente foi confessando muitas coisas da nossa adolescência, coisas que eu não sabia e ele muito menos. E passou. Aí, quando nós fomos para casa, ele falou assim, amor, glória a Deus pela atitude que nós tivemos, porque eu senti que uma corrente foi quebrada nesse momento de conversa que nós tivemos. E aí, nós chegamos em casa, nós oramos no nosso lar e profetizamos cura. Glória a Deus. Sobre o nosso lar e a nossa Maravilha. futura geração. Amém. Então, Jesus. o tempo de conversa, pais, com os filhos, casal, é muito importante. O tempo de mesa, o tempo de qualidade é importantíssimo. Um detalhe a destacar, o David falou, tenham coragem de conversar conversas difíceis, porque ainda estão no nível de conversas difíceis. Pode chegar na fase de ser impossível conversar. É quando marido e mulher resolveram se divorciar, é quando os filhos se rebelaram contra os pais. Aí lembra que Deus estava segurando com misericórdia? Por causa da dureza do coração dos homens. Vai chegar o dia, irmão, que Deus vai falar, opa, eu só vou tirar minha misericórdia e Satanás está com sangue no olho, querendo executar, irmão. E ele carrega legalidades para executar. Entendeu? Pai do Senhor, igreja. Amém. Eu achei muito interessante os textos que o Valdeni leu, porque ele perguntou sobre heranças espirituais. E aí, na medida que a gente ouve sobre heranças espirituais, a gente fica muito tempo pensando assim, não, agora eu sou crente. Quando eu fiz isso aí, eu não tinha entendimento, então isso aí já foi jogado no lado do esquecimento. Não tenho mais o que falar sobre isso. E na maioria das vezes, nem o nosso cônjuge sabe por onde a gente passou. Só um detalhe, irmão. Uma coisa é Deus, ele perdoa a culpa e tira a condenação daquela culpa. Mas a consequência do pecado é algo que a gente vai colher. Isso, é lá que eu ia... Então, de repente, é aqui que a gente chega, né? Uhum. Nós colhemos a consequência do pecado. Eu até separei aqui as consequências do pecado que a palavra de Deus fala Certo. em Provérbios. A palavra do Senhor está falando aqui sobre a imoralidade. É isso que eu ia falar. Porque quando a gente entende que nós somos cristãos e que os nossos pecados eles não precisam mais ser mencionados e até confessados, muitas vezes a gente vai vendo um ciclo. Sim. A gente vai vendo ciclos e ciclos e a gente, por causa desse orgulho que foi citado aqui, meus filhos agora, eles me conhecem assim. E às vezes o esposo também. E a gente vai vendo alguns ciclos, sim, na vida de pessoas cristãs, se repetindo, e a gente fala, não, mas o inimigo não tem mais poder. E realmente não tem. Quando tem a confissão, quando tem o entendimento. A palavra de Deus ela é muito clara, aqui falando em Provérbios, no 5,
Ele fala: meu filho, preste atenção à minha sabedoria, incline o ouvido ao meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Porque, atenção aqui, porque os lábios da mulher alheia destilam mel, e a sua voz é mais suave do que o azeite, mas no final é amarga como fel. É afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela não atenta para a vereda da vida. O seu rumo oscila, mas ela nem percebe. Agora, pois, meu filho, ouça-me. Não se desviem das minhas palavras. Ande por um caminho longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você, olha as consequências, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem dos seus bens e o seu esforço não enriqueça a casa do forasteiro. No final da sua vida, você gemerá quando a sua carne e o seu corpo definharem. Em todo o tempo, a gente vai ver a palavra falando de consequências de pecado. Um exemplo bem claro na Bíblia é a vida de Davi. Porque Davi, ele foi um homem que pecou contra Deus. E ninguém pode dizer que Davi não se arrependeu. Porque Davi se arrependeu, ele rasgou as suas vestes. Mas a consequência do pecado da imoralidade acompanhou a família de Davi. Então, os filhos de Davi, eles pagaram um preço ainda mais caro, porque o pecado ele tem consequências. Agora, o que atrai a glória de Deus? É a humildade. É a humildade dos nossos filhos. A gente vê algumas atitudes nos nossos filhos, pessoas que tiveram, né, inclinação por vício, pessoas que foram viciados. Começa a ver o filho ter inclinação para aquele vício ali. Essa atitude que o Valdeni e a Maria falaram é o caminho para o cristão. Você abrir o seu coração, você começar a pedir perdão, falar: filho, eu já fui isso aqui, eu já fiz isso. Nessa área sexual, meu esposo e eu, nós tivemos, né, uma porta gigantesca na área sexual na nossa casa. Chegou um momento que a gente teve que reunir nossos filhos ainda adolescentes, para que os nossos filhos rejeitassem a herança que era nossa na vida deles. Filhos, vocês não podem aceitar. E se vocês já desceram as águas, vocês precisam rejeitar, porque a herança é aquilo que a pessoa recebe sem nem ela pedir. Então, nós tivemos que falar isso para os nossos filhos, para que eles tivessem entendimento, né, o que a gente busca sobre heranças espirituais. Os nossos filhos, eles têm que assistir junto com a gente, coisas que eles concordam, coisas que eles discordam, mas eles têm que ter esse entendimento, né, de que nós, filhos, nós ficamos muitos anos sem casar. Vocês têm a escolha, né, de vocês fornicarem ou de vocês casarem, e essa legalidade da vida dos pais de vocês não vai para a vida de vocês. Amém. Vocês têm o selo do Espírito Santo, receberam o selo do Espírito Santo antes de eu e o Arley, porque nós recebemos depois de estar muito afundado no pecado. Nossos filhos, a graça chegou para eles antes. E isso, de uma certa forma, não deixa a gente ficar desesperado, porque a gente sabe que o pecado nosso tem consequência. Porque daí o Senhor, ele é rico em misericórdia. E aí, quando nossos filhos eles vão tendo esse entendimento, eles vão rejeitando algumas coisas que nós não rejeitamos. O pai era adúltero, aí eu também fui adúltera, e aí você vai dando sequência nesse ciclo, e ele só vai se fortalecendo, né? A pastora Tânia Tereza fala assim: gente, teve adultério na família dos avós, teve adultério. Tem uma geração que fortaleceu esse pecado. E aí são 4, a cada vez que alguém quebra, tem 4 gerações ali que não vai pagar por isso. Mas, na vida do meu avô, só ia até que geração? Só até a minha. Se eu cometi, tem mais 4 para frente. 4. Então, o pecado, ele continua tendo essa força nas nossas gerações, quando os nossos nem sabem contra o que eles estão lutando por causa da legalidade da porta que nós abrimos por causa do pecado. Naquele trabalho que o Senhor nos deu, eu falei para uma irmã, vocês são crentes extraordinários, vocês são servos.
Mas aquelas portas que vocês abriram, permita que seus filhos saibam e permita que eles lutem e rejeitem isso na vida deles. Porque tem autoridade na vida deles. Mas a gente não vence aquilo que a gente não sabe que está lutando contra. Tem coisa que nossos filhos... Gente, por que meu filho está com uma tendência de pecados terríveis, que ele está lutando, né? Nós temos aqui situações, né, de adolescentes, está lutando contra o lesbianismo e tal. Você vê, está lutando, fala para os pais, fala, mas será que esses adolescentes sabem as portas que os pais abriram? Será que eles sabem as consequências que eles estão lutando por coisas que eles ainda não cometeram, mas os pais estão quietinhos? Então, é muito real o poder que o Senhor dá para a confissão, para a humilhação e para rejeitar mesmo. Eu acredito, porque quando meu pai foi para aquela, né, linha da vida, eu reuni meus irmãos e falei, vamos rejeitar essa herança na nossa vida. Mas se o Espírito de Deus tem liberdade, ele vai quebrando esses ciclos. Se a gente tiver entendimento disso. Amém. Para encerrar, a Silvia vai falar? Só um pouquinho. Eu quero falar só duas situações sobre a herança, né? Meu pai, ele não era aquele pai amoroso, aquele pai de dizer eu te amo. E nós, na minha casa, eu tinha muita tristeza sobre isso. E tinha raiva disso. Mas um dia eu resolvi liberar perdão. Amém. Eu resolvi liberar perdão para ele e dizer, não, eu não aceito isso, eu amo meu pai. E depois disso, tudo mudou. Eu consegui abraçar meu pai, eu consegui dizer para o meu pai que eu o amava. E na minha casa, meu pai, eu conseguia vê-lo diferente, depois que eu resolvi. Eu tomei a atitude de perdoar e dizer, eu não quero mais isso para a minha vida. Consegui dizer, pai, eu te amo. Nunca tinha dito, nunca tinha beijado meu pai. E mudou, depois que ele faleceu, eu fiquei sabendo por pessoas que ele dizia assim, nossa, a filha que eu mais amo é a minha filha Silvia, porque ela é diferente. Então, são coisas assim que lá dentro de mim eu consegui liberar esse perdão para ele. Amém, Jesus. E sobre a educação financeira, lá em casa, eu tinha uma coisa de dizer, o meu dinheiro é meu e eu compro o que eu quiser. E eu não conseguia ir numa loja e comprar um sapato. Eu comprava 4, 5 sapatos. Enfim, comprava coisa, eu chegava em casa, eu comprei uma TV nova. E o Rony falava, como assim? Mas nem sabia que você ia comprar TV. E nós quebramos isso, e conversamos e dissemos, não, nós vamos sentar, quando a gente for comprar alguma coisa, nós vamos sentar, conversar e comprar. E juntar nosso dinheiro. Vamos comprar? Vamos. Então, isso foi, depois que a gente conversou, sentou, aquilo melhorou 100%, porque Amém. Hoje a nossa condição financeira é diferente, porque é nossa, nós combinamos o que fazer em relação aos nossos ganhos, né? Nós temos tanto e vamos comprar isso, e é diferente. Quando Amém. A gente senta e conversa. Maravilhoso, que testemunho maravilhoso. Deus abençoe.
Amém. Glória a Deus. Os esposos que sofreram, digo amém. Amém. Continua, irmã. Aleluia. Glória a Deus. Uau. Amém, Jesus. Sim. Amém. Amém, Jesus. Amém. Crente que é crente sabe desviar, né, irmão? Amém. Glória a Deus. Só Jesus. Só o Senhor. Amém. Que testemunho também maravilhoso. E nós vamos para uma outra temática, só lembrando o seguinte. Tem coisas, sabe, situações trágicas que acontecem que a gente fica sem respostas. Só vou dar um exemplo. Às vezes a gente fica abalado com a morte de uma pessoa muito jovem. Um jovem que perde a vida muito cedo. E vou falar para você, irmão, Deus não planejou a gente morrer cedo. Tá? E esse tempo que a gente teve até a morte, que é o dia da execução, o dia do juízo, a misericórdia de Deus passou, irmão. Aí, às vezes, eu já vi padrões de famílias que têm essas tragédias de jovens que morrem cedo, matado ou acidentes, e morrem muito cedo. Pode ir lá, irmão. Às vezes, não estou falando que mas eu já vi casos que a situação era o seguinte: os pais fizeram abortos
1, 2, 3 abortos. E aí, quando eles amadureceram um pouco, falaram, não, agora eu vou ter o filho. Aí esse filho vem. Aí ele tem 17 anos de vida. E acontece uma tragédia. A gente fica abalado. Meu Deus, cadê Deus? Cadê Deus? Lembra que Deus perdoa as nossas culpas. Deus perdoa a condenação das nossas culpas. Mas, irmão, tem consequências que o Senhor está trabalhando todo dia com a misericórdia dEle. Até o dia, meu, que o juízo precisa vir, porque de Deus não se zomba. E o que a gente planta, a gente vai colher. Pastor, mas Deus não é amor. Ele também é justiça. Se a gente ficar só com esse Deus que é amor, irmão, parece que vai estar incompleto. Porque nós vamos ter que perder o senso. Então, assim, vamos aceitar o amor de Deus, que é justiça. Mas vamos aceitar a ira de Deus. Faz as pazes com a ira de Deus, irmão. Porque a ira de Deus é justiça. Amém, irmãos? E Ele nos dá o privilégio de, antes do juízo, antes de qualquer um de nós experimentar o juízo de Deus, saiba de uma coisa: a misericórdia de Deus foi abundante na nossa vida. Amém, irmãos? No juízo final, ninguém vai conseguir levantar a mão para dizer que Deus não foi misericordioso. Todos levantaremos a mão para dizer que Deus foi justo e que Ele foi misericordioso. Amém, irmãos? Vamos lá? Alguém tem um outro tema? Vamos lá com a irmã Maria. Ana Maria, por favor. Eu gostaria sobre o ensino bíblico em casa. Alguém que já tenha uma experiência com o estudo bíblico com os adolescentes em casa, né? Porque quando é criança é mais fácil, assim, eu achava a rotina era mais fácil, a gente conseguia ali, né, colocar a ordem e tal. Mas quando eles vão crescendo, lógico que eles já têm autonomia de fazerem a leitura separado e tal, mas alguém tem alguma experiência de alguma coisa assim, um jeito de fazer mais leve? Lá em casa a gente joga muito, então eu comprei jogos bíblicos, mas assim, queria ver se alguém tem alguma outra forma também, né? Legal. Uma dica, né? Ou uma experiência de uma mentoria, de um discipulado com um filho adolescente. Ricardo, David, Tamires, tem alguma fala? Vamos primeiro com vocês, depois outros irmãos podem ajudar e também o público. Olha, não tem uma regra, Uma assim, fórmula, né? uma fórmula pronta para isso, né? Eu vou contar, eu acho que eu já até falei isso na conferência passada, do que a gente passou na minha casa com a Fernanda, né? Porque sempre os nossos filhos sempre são influenciados na escola. Os nossos filhos nunca são os influenciadores. E no nosso caso, para nossa surpresa, a Fernanda ela era influenciadora. Para o mal, tá? Estou dizendo para o mal. Nessa época. Então foi por causa dessa descoberta que nos levou a estar no Ministério dos Adolescentes, né? E porque nós tivemos que tomar uma atitude dentro de casa. E eu tive que assumir o papel de sacerdote dentro de casa, né? Porque o Deus colocou uma autoridade sobre nós homens, pais e maridos dentro de casa, que nós temos total autoridade sobre a nossa família. Então isso requer que parta da gente. Você abençoar o lar. Você chamar para um momento de mesa junto com os filhos. E isso é muito bom. Isso é muito bom que os momentos que a gente tem em casa são momentos que o Espírito vai fluindo. Você escolhe um devocional no aplicativo da Bíblia, tem vários. Você escolhe um e começa a comentar sobre aquilo e o Espírito Santo vem trazendo na sua memória o que é para ser tratado dentro de casa, né? E assim, e me vem à mente agora a passagem lá no Jardim do Éden,
quando Eva comeu a fruta. Quando Eva comeu a fruta, nada aconteceu. Eles só repararam que eles estavam nus depois que Adão comeu. Que daí abriram os olhos. Certo? Quando Eva comeu, vocês podem ver lá que quando Eva comeu, ela não reparou que estava nua. Ela não viu. Ela só viu depois que Adão comeu. Então, para vocês verem a autoridade de Adão sobre a vida de Eva. Quando Adão comeu, aí eles viram que eles estavam nus e correram para se esconder. Então, isso. Então, nós homens, maridos, nós temos que assumir o papel de sacerdote dentro de casa. Nós não devemos terceirizar essa responsabilidade para as mães, porque a autoridade foi posta em nós homens. Nós é que temos a responsabilidade de resolver problemas dentro de casa, tomarem decisões dentro de casa. Às vezes a gente terceiriza, né, isso. E às vezes também, me vem à mente aqui também, você ficar refém disso do que a irmã falou, que é autoritária e tal. Me vem à mente aqui agora que quando eu pequei contra minha esposa, apesar de ter pedido perdão para ela, o senso de culpa permaneceu. Então isso tipo que dava legalidade para ela, para que ela tomasse algumas decisões, e eu engoli aquilo, porque eu sempre me sentia com saldo negativo. Eu sempre me sentia como se eu não tinha pago aquela conta, apesar de ter pedido perdão. Você fica refém daquilo. E a esposa, porque é isso, faz isso, e não sei o que, porque é daquilo, e aí você não tem autoridade para falar alguma coisa, porque você pecou, cara. Você está em dívida. Irmão, se isso está acontecendo no seu lar, chame sua esposa para ter um momento de mesa e alinhar isso. Pedir para o Espírito Santo fazer presente naquele momento de mesa e você tomar a atitude de sacerdote dentro de casa e pedir perdão para sua esposa e colocar tudo isso à mesa. Que o perdão venha sobre vocês e que essa legalidade, esse sentimento de culpa, de sempre ter que estar fazendo algo ou baixando, ou aceitando aquilo porque está em débito com a esposa. Meus irmãos, se houve perdão, não precisa ter esse sentimento, tá? Deus me mostrou isso. E a partir do momento que eu sentei com a minha esposa e nós alinhamos, Deus alinhou a nossa vida. Alguns irmãos aqui na igreja testemunham disso. Eu vivia uma vida razoavelmente bem. E Deus zerou a nossa vida. Zerou a nossa vida para tratar realmente e alinhar as coisas dentro da minha casa. E eu dou glória para isso, porque se Ele está fazendo isso é porque Ele nos ama. Amém. Né? Então eu vejo assim, não tem um padrão pronto para esse tipo de coisa. O padrão é que nós tome o primeiro passo, dê o primeiro passo e deixa Deus trabalhar, que vai fluir. Eu garanto para vocês que as coisas vão fluir a partir do momento que o homem assumir o papel de sacerdote dentro de casa. Pode confiar que Deus vai dar todos os planos, todos os projetos que tem que ser feito. Amém? Amém. De maneira prática, irmã, isso aqui que o irmão Ricardo falou, eu acho que é o fundamento, é a essência. Quando nossos filhos, sejam crianças, adolescentes ou jovens, dentro de casa, possam ver a equidade, a unidade entre o marido e a mulher. O marido promovendo a esposa e a esposa promovendo o marido. Um detalhe que o irmão falou é um discernimento bem muito interessante espiritual. Quando o marido, ele baixa-se porque ele está com efeito ali de déficit de autoridade, porque ele talvez é um cara que pecou lá atrás e a mulher sabe daquela falha do marido que em vez de ter um momento de confissão e o perdão deixar tudo na cruz, a mulher agora
ela aproveita, não estou falando que são todas, isso também acontece do lado do homem, mas aqui no detalhe, a mulher se aproveita e psicologicamente ela assume aquele lugar de Adão, entendeu? Como fez Adão. Ah, Deus veio para Adão, primeiramente, e Adão falou assim, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha aí, a frangaço que Adão deu. E quando veio para a mulher, falou, não, foi a serpente que o Senhor fez. Entendeu? Então, acho que o marido e a mulher, quando estão alinhados, e isso aqui, irmãos, é uma jornada, isso aqui eu acho que a gente vai descobrindo na palavra, em momentos como esse, de conferências, de ministrações, você vai fazendo leitura, você vai aprendendo esse alinhamento. Indo para uma prática, lá em casa, a gente faz de tudo para ter um sábado feliz, né? Amém, irmãos? Nosso sábado feliz é onde, na correria da semana, a gente não pode ter café da manhã, com uma mesa legal em casa, porque está todo mundo correndo para ir trabalhar. A gente tem isso na noitezinha, a gente não janta, só tem isso à noitezinha. E o sábado nosso, de manhã, a gente faz de tudo para que eu vou lá, eu compro o melhor, para um café melhor. Sempre tem algo do melhor na nossa mesa. Esse é o padrão que eu estou querendo construir e manter dentro de casa. Minha esposa agora está me apoiando. 2 dias para cá ela tem melhorado muito. Né? Brincadeira. E aí eu me sinto assim realizado quando a gente consegue fazer isso. Estamos fazendo todo sábado ou o dia que colocar? Não estamos. Mas estamos trabalhando muito, né, há mais de 20 anos para isso. Amém? No sentido assim, de que a gente tenha um tempo. O Espírito Santo me cobrou, e não é de hoje. Ele disse bem assim para mim, você vai para a casa de recuperação e dá o melhor do Evangelho lá. Você vai para o púlpito da igreja e dá o melhor do Evangelho lá. E na sua mesa, para os seus filhos. O básico, irmã, que é aquilo que os filhos estão aprendendo através do dia a dia, sabe? Isso já é de grande autoridade e maravilha. A gente tem isso, mas você poder chegar e falar, e explicar textos, e chamar textos, e ser intencional, isso precisa acontecer. Todo dia? Não sei, talvez você vai ter disciplina para isso. Se você não tem, faça uma vez na semana. Ou faça, irmão, quando estiver no caminho. Faça quando... tem momentos, o que a gente aprendeu? Por exemplo, às vezes vocês vão ver o ônix passando na cidade, depois das 10, 11 da noite, até 11 horas da noite aí na cidade. Tem vezes que a gente dá um giro, vai lá comer um lanche. Aí, irmão, a conversa flui tanto. O carro virou uma mesa. E as crianças falam, pai, vamos passar naquela casa velha que a gente morou? Porque não é ir lá passar para ver a casa velha, é porque o assunto, a comunhão está tão maravilhosa, que chegar em casa vai quebrar esse momento. Então, a gente tem isso na nossa mesa, a gente tem isso dentro do carro, às vezes, e é maravilhoso isso. E a queridinha sempre fala, queridinha, às vezes, irmão, eu sou de gastar o que não tem, né, ou pelo menos a última rapinha, mas eu prefiro, irmão, gastar os últimos R$100 para comer um churrasquinho, um lanche, ou alguma coisa. Amém, igreja? Está chegando o momento? Mas é um momento muito especial da mesa com eles. Isso não tem preço. Então a gente tem isso. Agora, por último, o meu filho, ele está mendigando. Ele tem livros e livros, Bíblia de criança e tudo. E aí, nessa correria da manhãzinha, eu vi ele sempre, há 2 dias, que ele fica no sofá folheando a Bíblia sozinho. E ele está começando a aprender a ler, né? Ele está começando no A, tem que ir devagar com ele, amém? O A e o B, né? Então, assim, está avançando. E aí eu estou indo, agora, semana mesmo, fui 3 dias da semana. Está todo mundo lá, eu vou com ele, e eu leio, irmãos, 30 segundos, 1 minuto de história. Os filhos têm sede, irmãos, e fome. Eles estão bebendo água da gente no dia a dia, mas tem como você cavar uma água mais profunda e intencional para os nossos filhos. A gente precisa que seja uma noite da semana, que seja um dia, um café especial. Vamos fazer intencionalmente com os nossos filhos
à mesa. Até porque a gente busca relacionamento e intimidade com o Senhor, né? E muitas vezes a gente não consegue ter o relacionamento íntimo com os nossos filhos na mesa. Então, assim, quando ela falou, dá uma dica, né? Essa dica, amor, até hoje eu falo assim, me ajuda, né? Porque não é fácil manter uma constância. Por isso que a gente tem que ser intencional nessa questão do tempo que der. Às vezes, uma dúvida dele... Eu já tenho um filho hoje jovem, então já passei pela fase da infância, adolescência, estou na juventude ainda. Mas, assim, tinha horas assim, que soltava uma dúvida. E naquela dúvida, opa, vamos parar aqui porque tem que responder isso aqui agora. Né? Então, assim, não tem regra. Eu acho que o que a gente tem que fazer é a mesma forma de buscar o Senhor. Relacionamento, intimidade e intencionalidade. Porque lá em Deuteronômio, né, que quase não consegue sair, lá fala, ao deitar, ao levantar pelo caminho. Então, está levando para a escola? Já vai fazendo. Né? Por exemplo, eu entro no carro, a gente tem escala de oração. Né? Então, ele já fala assim, mãe, é meu dia hoje? É o teu dia. Entendeu? Aí ele ora, eu oro, ele ora. E nesse momento ali, você já começa a aplicar alguma coisa. Então, a gente tem que sair fora da caixa, eu acho. Né, da religiosidade. Muitas vezes a gente está muito religioso, mas a essência de Cristo está faltando. A essência do caráter fica, né? Que eu acho que isso é uma influência familiar, seja negativamente ou positivamente. E o extrato bíblico passa pelo nosso caráter ali cristão. Ok, eu vejo isso, um bom extrato na vida da Anne, só de mesa cotidiana, que ela assiste de mim e da minha esposa. Ela assiste junto com a Luísa e o Ian, eles assistem a nossa vida. E eles podem ler a Bíblia através de nós. Mas ler a Bíblia com eles, intencionalmente, é necessário. Que seja uma vez na semana, uma programação específica para isso. Essa sua ideia didática, de ter joguinhos e tal, é maravilhoso, ajuda demais, preenche muito, entendeu? Isso faz parte. Parabéns. Continue também com essas ideias dinâmicas da família, né, de hoje. O irmão tinha levantado a mão? Aqui. A Maria? Esse assunto assim, mexe muito comigo, com a minha família. E o Ricardo, ele também, ele vive, né, esse momento. Algumas pessoas que a gente está convivendo têm passado por esses momentos de pecado, confissão de pecado. E eu gosto de falar de mim. E é vergonhoso falar, mas que se for para edificar a vida dos meus irmãos, a gente tem que deixar o orgulho e o ego de lado e falar, né? Eu ia fazer um procedimento e aí eu tinha pedido para o meu esposo deixar eu fazer um outro procedimento junto. E ele falou que não, que só ia fazer aquele porque era para minha saúde e era necessário, que ele não faria mais. E eu concordei, né? Depois que ele sentou comigo e teve umas confissões de pecado, de quando a gente não era cristão, deixar isso bem claro. E aí eu fiquei tão magoada durante um tempo, porque não foi no mesmo dia que eu perdoei, não foi na mesma semana, sabe? E aí eu falei para ele assim, eu vou fazer tal coisa também. E ele falou assim, mas não. Eu falei assim, eu vou fazer e pronto. Tipo, você não tem o direito de falar nada para mim. E aí o Espírito Santo, e ele aceitou. E todo dia o Espírito Santo falava para mim, você não tem vergonha na cara? Olha o que você está fazendo. Você está aproveitando de um erro do seu marido para fazer algo. E isso já vinha me incomodando fazer dia. Um dia eu estava lá lavando o corredor, e a Amy na janela do quarto dela, aí a Amy falou, mãe, não mexe com isso não e tal, né? Faz só isso. Aí eu falei assim, não, seu pai não tem direito de me negar nada, não. Aí ela olhou para mim e falou assim, mãe, isso está errado. Isso é pecado. Você está manipulando meu pai por causa de um erro dele? Aí eu falei, toma. Aí, como diz o David, te acho. Entendeu? Te acho. Faltando 2 dias, eu chamei ele e falei assim, olha aqui, eu cometi esse pecado aqui, eu fui desobediente, eu fui autoritária, eu quis fazer algo, me achando no direito por causa de uma dívida sua. Eu falei, mas você já foi perdoado, eu já te perdoei, e eu não quero levar comigo nada que possa trazer maldição para a minha vida. Eu não vou para a mesa de cirurgia levando isso. Eu falei assim, se você querer falar que não vai deixar eu fazer, eu vou cancelar agora.
Vou fazer só o que nós tínhamos combinado. Aí ele falou, não, eu já ia deixar você fazer. Mas se ele tivesse falado não naquele momento, eu tinha abrido mão na hora e voltado atrás. Entendi. Amém. Maravilhoso o exemplo. Maravilhoso. Glória a Deus. A irmã Daniela, né? Hã? Tá, depois vamos para Corina. A Daniela. Irmã Daniela, né? Você quer o microfone, irmã? Não? Os outros irmãos não escutam. Se puder. Rapaz, Amém. porque assim, eu já tive adolescente, né? Então, sempre eu falava assim para minha menina, chama as suas amiguinhas para vir, porque onde a gente morava, as meninas, elas muito novinhas, elas se prostituíam novas. Aí eu falava, chama suas amiguinhas para minha casa, hoje vai ser a noite do tereré. E aí a gente fazia, ela chamava, né, as meninas, e as meninas vinham para minha casa. E ali a gente fazia um momento, né, de leitura bíblica, mesmo elas sendo, as meninas sendo de famílias católicas, outras, né, influentes assim. E aí ela trazia as meninas, ali a gente fazia a roda da noite do tereré. Aí passava um mês, chama as meninas também de novo, que hoje é a noite do cachorro quente, mas chocolate quente. Aí sempre Deus me dava uma ideia diferente. E as meninas começaram a me chamar a tia do avivamento. Aleluia. Ô, Bia, o que a sua casa vai ter hoje? Que maravilha. Aí, se você não consegue conquistar, às vezes, a pessoa pela palavra, você conquista pela barriga. É verdade. Né? E a adolescente gosta. Então, nós fazíamos dinâmica Bíblia. E elas gostavam e ficavam ansiosas pelo dia que a Bia fazer na minha casa um acampamento. Eu fazia um acampamento, estourava pipoca. Sempre igual o pastor falar, rapava a última gota lá do cofre lá e fazia alguma coisa para as meninas. Por quê? Eu falava para as mães, é melhor elas estar lá em casa ouvindo a palavra do que entrando dentro de um caminhão, indo com um caminhoneiro, não sei para onde. E as mães concordavam comigo. Falava, realmente, na sua casa, quando vai, a Carol volta, não sei quem volta, e falava das meninas, procedimento das meninas. E eu ficava, não é nós lá é o Espírito Santo que trabalha nelas, né? Glória a Deus. E a Bia sempre reunia aquele bando de adolescente que, pelo amor de Deus, como são barulhentos, dorme 1 hora, 2 horas da manhã, não tem sono, não tem sono, a gente fica assim, ó, só um detalhe, viu, irmãos? Véio. Lá nas linhas rurais de Espigão, né? Linha lá é linha perto dos Pacarana, índios. É lá perto dos índios, tá? Perto dos diamantes. Lá não tem muito entretenimento adolescêntico, Veja só. nem muitas pessoas assim para influenciar os adolescentes, né? Precisa muito de ajuda lá, Amém. Né, espiritual. Então a Bia sempre ela fazia isso. Eu falava, filha, para deixar você ir, eu não deixo. Agora, para você trazer, eu deixo. Porque ali eu sabia onde estava, né, se enquadrando, se encaixando, quais eram os procedimentos. Porque uma ovelha ruim bota o rebanho a perder. E uma boa não tem como se escapar das ruins. Né? Então, uma boa pode influenciar as ruins. E as ruins podem influenciar as boas. Então, no nosso meio de entendimento, de conhecimento da palavra, né, a gente ia influenciando. E hoje, quando eu chego lá, falo assim, a tia Dani, eu sou conhecida como tia Dani dentro do Pacarana, por todos os adolescentes, já adultos, já trabalham em supermercado, em Espigão do Oeste, onde eu encontro as meninas, é tia Dani, né, porque eu sempre gostei dessas coisas, né, tanto infantil como adolescente, porque eu vi a caridade da cidade lá, é muito carente, pastor. Sim, carente de verdade. Um projeto missionário, né? É. Amém, irmã. Muito obrigado pela participação. Tem uma irmã lá atrás.
Tem mais um irmão na frente. Veja bem, nós vamos até 11h15, amém, irmãos? Eu sei que a picanha está te esperando lá em casa, né? Aquele peixinho assado, aquela lasanha. Tem as louças de lavar de ontem, o irmão Rony está falando. Eu queria falar também, pastor. Tá. Acredito que esse momento de mesa gera também essa questão da qualidade de tempo, né? Mesmo que seja um momento de confissão de pecados ali, é onde você vai ter a questão do diálogo com o seu cônjuge, né? Com seus filhos. E de um tempo para cá eu tenho aprendido isso, que vai voltar lá no primeiro tema, na questão das heranças espirituais. Porque no meio da minha parentela eu nunca tive isso, né? Eu sou filho de mãe solteira, né? E acabou que eu tive o meu avô como uma referência paterna, só que não foi aquela referência de instrução, né? E então assim foi mais referências de más influências do que de própria instrução paterna, né? E você, a partir do momento que você quebra isso, você vai gerando novas coisas no seu meio familiar. E essa questão de mesa foi um dos fatores importantes para mim, porque gerou cura na minha vida, até mesmo em questão da minha família, porque a questão, muitos falam assim, mas você ficou aqui em Rondônia, sua família toda foi embora. Mas foi por essa questão de querer fugir um pouco da realidade do que era a minha família. Sim. Né? Então, assim, hoje eu posso ver que até no meio da minha família houve uma cura. Até no meio, com a minha irmã mesmo, principalmente. Ter um pouco de influência, por ser o mais velho, né? Ter um pouco de influência na vida dela. Porque na nossa família toda, essa questão de pais autoritários, as mulheres sempre foram muito autoritárias. E eu esperava isso da Carol, quando eu casei com ela. Tanto que meu avô, eu tenho essa referência do meu avô sempre foi muito quieto. Passivo, e minha avó sempre foi muito explosiva, quem dava a última palavra, tomava as decisões, até mesmo na questão financeira. O dinheiro dela era dela e o dinheiro do meu avô também era dela. Né? Então, assim, acabava que eu comecei a esperar isso na Carol. Né? Então, a partir do momento que houve esse tempo de qualidade, esse momento de mesa, esse momento de cura... Você foi treinado para ser passivo. Exatamente, né? Fui treinado para ser passivo. Então, teve esse momento de cura, onde ela falou assim, não, meu amor, eu espero isso de você. É a questão da ministração do pastor Cláudio Duarte. O lar criado por leões e o lar criados por leoas, né? Não a leoas, é o outro animal que eu esqueci agora. Hienas, obrigado, irmão Rony. Hienas, né? Então, tipo assim, um fica esperando pelo outro, né? E a partir do momento que nós sentamos, tivemos esse tempo de qualidade, esse momento de mesa, foi onde tudo mudou na nossa família. Até mesmo no nosso meio, da minha irmã, eu falei assim, mana, a gente tem que quebrar esse laço de que as mulheres da nossa família são autoridades. Não que elas não sejam autoridades, mas primeiro passa para o sacerdote da casa, depois é você. Então a gente tem que parar com um pouco desse autoritarismo das mulheres da nossa família, até mesmo para minha mãe eu falei isso. Né? Então, esse momento de mesa que a gente bate falando aqui, é onde vai gerar o tempo de qualidade e o tempo de cura nas nossas vidas. Amém. E esse equilíbrio a gente encontra na palavra de Deus, porque no mundo, na sociedade, o que a gente está vendo? A gente está vendo um mundo se alinhando com ideologias tanto para o autoritarismo do homem, como também o feminismo vai ser uma resposta ao autoritarismo masculino. Mas, na verdade, nunca fica equilibrado. O feminismo acaba passando. Então, irmãos, a gente não vai ver um equilíbrio para a família na didática do mundo. Ok? Nós vamos ter isso da parte de Deus, o equilíbrio. Então, nós não estamos defendendo aqui que o homem tem que ser a autoridade. Tá interessante, o homem é autoridade, a mulher é poder. Imagine uma família tendo autoridade e poder para realizar coisas do céu na terra.
Então, se a mulher ela está contra o marido, ela tem poder para fazer, mas tem autoridade? O marido tem poder para fazer? Não, mas ele tem autoridade. Então, por isso que Deus casou homem e mulher. Eu acho que quando a gente encontrar o equilíbrio, onde a mulher promove a autoridade do marido e o marido promove o poder que a mulher tem um casamento ali equilibrado, e curas e céus se derramam sobre a terra, céus se derramam sobre nossos filhos. E esse padrão mentiroso e enganoso do mundo é quebrado dentro da nossa casa, né, do nosso lar. A irmã levantou a mão lá, tem uma participação? Oi? Tá ok? Amém? Ah, tá. Ah, estava espreguiçando? Maravilha. Vamos espreguiçar, irmão? Aí, ó. Tá chegando a hora. Que isso, gente? Suzane, isso é o jeito de espreguiçar? Mais uma pergunta? Alguém? Tem, né? Só porque a gente está querendo ir embora? David? Só para a gente fechar a pergunta da Maria, só para acrescentar também o que os irmãos falou. Aqui nos adolescentes, quando a gente não tem... A gente tem um filtro, só que os buracos é maior. O que eu falo para os pais? Vocês conhecem o filho de vocês, sabe a personalidade, sabe o jeito de conversar, sabe o limite dele, né? Então, uma dica minha: não tenha filtro com seus filhos. Vocês sabem até onde ele vai. O Caio tem uma personalidade, o Arthur, o Gustavo, o Guilherme. Então, o interessante é que quando chega no encontro de sexta, a gente, da liderança, observa. Fala, cara, esse menino aqui está sedento, esse daqui, misericórdia, vamos tacar fogo nele. Entendeu? E a gente sabe como que é eles dentro de casa pela personalidade deles. E volto a dizer, não sei se vai dar brecha hoje à noite, mas aproveitando o gancho, ministério de adolescente não é pai nem mãe do filho de vocês. A gente é só uma extensão. Um apoio, né? Um apoio. Então a gente não vai ensinar sobre como deve se comportar, por mais que ultimamente a gente, cara, não faz isso, mano. E são coisas assim, de éticas e educacionais que é básico, que tem que vir de casa. Então, uma proposta que eu faço para os pais: esse momento de devoção, de devocional, começa uma semana, né? Uma vez por semana. Você vai sentir como que seu filho aonde que ele está deficiente em algumas questões de dúvidas. Às vezes a gente vai falar alguma coisa que, cara, eu não queria que o David falasse isso para o meu filho, mas, cara, se eu não falar, você não vai falar, quem vai falar? O mundão aí, filho, ele está pouco se lixando para a idade do filho de vocês. Então, tenha uma maturidade para ensinar o filho de vocês até do jeito mais grosseiro. Então, se for para passar a mãozinha na cabeça, que passe, mas que vai com a varinha também. Tá bom? Maravilha. É interessante. Nós, como liderança, igreja, estamos sempre promovendo os pais, sempre levando os filhos para se converterem aos seus pais. Amém, irmãos? Lembrando que também somos líderes, são famílias, e todos nós estamos aprendendo, né? Mas aqui é uma parceria, né? É Pense Laranja, não é, Lidiane? É uma parceria da igreja com os pais, Oi. A família. Na realidade, muitos aqui podem dizer assim, mas eu não conheço toda a palavra, como é que eu vou, né, fazer isso? Porque quando o David falou, quando os pais esperam que nós assumimos o papel de evangelismo do filho, né, que começa em casa, mas assim, isso é para mim também. Tem muitas coisas na palavra que eu ainda não conheço, que eu estou buscando. Então, caso teu filho te faça uma pergunta que na hora você não consegue responder, fala, filho, olha, a mãe não sabe disso também não, hein?
Bora pesquisar isso juntos? E aí, juntos, a gente consegue. Porque o que acontece? O Miguel instalou um jogo para conhecer a Bíblia. Palavras lá, perguntas sobre a Bíblia. E caiu uma pergunta lá, quantos anos tinha, acho que foi Noé, né? Quando morreu. E aí eu respondi errado. Ele olhou para mim e falou, você não sabe, não? Eu falei, pior que não. Vamos descobrir juntos esse negócio aqui? Entendeu? Por quê? Porque às vezes eles olham a gente como se a gente fosse uma Bíblia aberta, ambulante, que sabe tudo, e não sabe. Então, a gente não precisa ter vergonha de dizer para os nossos filhos que a gente também está aprendendo. Tá bom? E lembrando que os filhos, se ficarem com a gente, com os líderes, uma vez por semana, só são 40 horas por ano. E dentro de casa nós temos 3.000 horas. Então, o maior tempo é com a gente na escola e lá fora. E com a gente aqui é muito pouco. Então, nós somos apenas uma extensão. Amém. Lembrando que nós não somos especialistas, nós só somos pessoas que nos dispusemos a pôr a mão no arado. Oramos e falamos, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Nós estamos aprendendo com vocês. Nós não somos especialistas, nós não sabemos de tudo. Amém. Até porque, né, pastor, quando a gente senta aqui, o peso da responsabilidade, às vezes fica assim, todo mundo olhando, né? E aqui nós somos normais, pecadores, erramos, né? E quando o pastor dá uma missão dessa aqui, pessoal, olha, tá? Porque às vezes fala assim, não, nossa, a líder de crianças, a casa dela deve ser impecável. Não é não? Não é não? Olha lá, o meu marido lá tá até tremendo, ó. Por quê? Por quê? Porque eu tenho um filho criança, ele é criança. E ele desobedece, e ele teima, e ele gosta de assistir coisas que não é legais. Olha lá, ele está olhando lá. Que não é legais, mas que eu estou ensinando, Mas não, gente, nós somos normais. Então não olhe para a gente com aquele padrão de os especialistas, né? Não, pelo amor de Deus, tá? Por isso, fique à vontade para compartilhar à noite, né, pastor? Amém, glória a Deus. Vamos para o encerramento, agradecemos o Senhor. Aplauda Jesus. Maravilhosa a nossa manhã aqui. Pode aplaudir mais alto. Glória a Deus. Queremos agradecer a participação de todos aqui. Muito obrigado pelo momento incrível de café. Nós agradecemos aqui a irmã Suelanes, que montou uma equipe de irmãs e irmãos para nos abençoarem ali, montando as mesas, deixando a cozinha, o ambiente de café para nós todo preparado. A você que veio, trouxe uma porção para a mesa para ser compartilhada. Que momento maravilhoso. Amém? Nós louvamos a Deus, né, pela sua participação aqui. Agradecemos também aos nossos irmãos especialistas, aos nossos irmãos líderes que estão aí juntos todo dia, né, pastoreando, por graça de Deus. Orem sempre por eles, por nós. Somos irmãos que estamos à frente para estarem pastoreando juntos a casa do Senhor, nossos filhos, nossos pais, nossos maridos, esposas, enfim, a família. Amém? Vamos ficar de pé? À noite, irmãos, nós teremos a segunda rodada, né? A segunda sessão da nossa conferência. Ela é bem parecida nesse formato que foi de manhã. Só não vamos ter o café, né? E à noite a gente vai estar juntos. Volte para cá para a noite, às 19 horas. Amém? Vamos orar? Agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por esse momento na casa do Senhor. Obrigado por reunir cada um aqui, Senhor, por essa manhã maravilhosa de ministrações, de um tempo, Pai, de qualidade, se voltando para a palavra, Pai, para a sabedoria prática da vivência no lar, na família. Que a bênção do Senhor, Pai, seja sobre cada pai, cada mãe, cada casal, cada filho, filha. Pai, a família aqui seja abençoada pelo Senhor. Nos dê um domingo abençoado, continue a tua bênção sobre nós. E à noite, Pai, esteja também se manifestando com graça no nosso meio. Nós assim pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.